Tudo às claras no ar, videozinho respondendo perguntas de vocês no canal, especialmente para quem tá em Salvador. Muita chuva, feriado prolongado, aí não só em Salvador, mas aproveita para curtir o vídeo então, já que tá chovendo bastante por aí. Seguinte, deixa o like por aqui, porque ajuda o vídeo a chegar para mais gente. A gente vai falar de Bahia, vou falar, obviamente, da derrota do Bahia ontem na Fonte Nova. Tem perguntas sobre o Bahia, obviamente, também, mas também falaremos de seleção brasileira, de seleção italiana e outros assuntos, curiosidades, dicas de jornalismo, enfim, outras perguntas que vocês também mandaram por aqui. A gente tá muito perto de chegar à meta de 50 mil inscritos no canal. Eu tô assim, delirando que a gente possa atingir essa meta até o fim do ano. Então, se você puder compartilhar este vídeo, o canal, nas suas redes sociais, não só no YouTube, mas também no Twitter e etc. Eu agradeço de coração pra gente bater essa meta. Se quiser hypar o vídeo, também me ajuda. Vamos lá, já tá propaganda demais nesse início de vídeo. Eu vou começar com o jogo do Bahia e aí depois sigo pras perguntas, tá? O Bahia, obviamente, a derrota do Bahia por 3-2 pro Fortaleza ontem à noite em Salvador. Na verdade, nem era tão noite assim. É o assunto mais quente, né? Então, começo por ele, tá? E aí, eu gosto sempre de fazer mais ou menos na ordem, no sentido de como o Bahia entrou, escalação e depois fazendo análise. E a pergunta do Edson Pepe Soares é justamente nesta cronologia. Ele faz, Clara, você acha que o Rogério Ceni, apesar das explicações, porque ele falou depois em coletiva, entrou com o time errado? Edson, eu vou ser muito sincera. Se eu não tivesse as informações que o Rogério Ceni tem, e para mim a principal delas e o Rogério Ceni falou na coletiva, que o Everton Ribeiro não se sente à vontade para começar a partida, ele não tinha 90 minutos nas pernas, digamos que jogaria meia hora. O próprio Everton Ribeiro prefere entrar no segundo tempo porque ele entende que, como ele não está 100% fisicamente, está voltando de um processo bem pesado mesmo, não só fisicamente, ele está se recuperando de uma cirurgia, mas obviamente tem toda uma parte mental aí também de recuperação. Então ele não se sente à vontade 100% fisicamente para entrar no primeiro tempo com a outra equipe descansada, ele prefere entrar no segundo tempo. Se eu não tivesse essa informação, eu diria que o Rogério Ceni entrou com a escalação errada, porque eu começaria o jogo com o Everton Ribeiro, imaginando que ele faria 45 minutos, eu teria o meu primeiro tempo com o melhor jogador desse time. Gente, assim, o Everton Ribeiro entra em campo e ele muda o jogo. O Bahia vira outra coisa. Ainda que tem muitos problemas no jogo, a gente vai falar sobre isso, mas só a presença, no caso, o que ele faz, a atuação do Everton Ribeiro em campo, faz com que o Bahia comece a criar mais chances, comece a ter uma liderança até técnica mesmo e uma atitude diferente em campo. Assim, Everton Ribeiro, eu tenho certeza que se a gente tivesse tido ele nas últimas partidas, talvez o Bahia tivesse pelo menos conquistado um ponto a mais ou quem sabe até um triunfo em algum dos jogos que isso não aconteceu. O mais importante, no entanto, é que ele se recupere, tá, gente? Mas fica muito claro que com Everton Ribeiro em campo, o Bahia é outro Bahia. E já começa a ficar um pouco desesperador pensar que o Everton Ribeiro, em mais uma temporada, a gente vai precisar substituir esse jogador. Mas, enfim, é um problema para a Clara do futuro analisar. Mas a gente já começa a pensar nele, já começa a se preocupar. Porém, um passo de cada vez, a gente precisa primeiro garantir... Bom, a vaga na pré-Libertadores está praticamente garantida, mas, enfim, a vaga direta na Libertadores seria muito importante, mas eu já vou falar um pouquinho na sequência. Antes, voltando à escalação. Então, se eu não tivesse essa informação, eu teria começado com Everton Ribeiro. Dificilmente, considerando que os jogadores estavam voltando de lesão, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, eu teria começado com Everton Ribeiro e deixado o Caio Alexandre no banco. Então, talvez, entrado em campo, até por uma questão mais física, né? Com o Azevedo já no primeiro tempo. Porém, o Rogério Ceni dá a informação de que ele não poderia começar com Everton Ribeiro no primeiro tempo. Então, assim, não deu certo. Mas, gente, eu teria entrado com o Caio Alexandre também. Vocês teriam entrado com Azevedo, Eric e Jean Lucas
Se ele entra com esse time, eu tenho certeza que na hora que sai a escalação, todo mundo ia falar, mas por que deixou o Caio Alexandre no banco? Mas... Então, assim, eu acho que eu teria começado com o Caio Alexandre também, porque a gente tá há tanto tempo falando o quanto que a gente sente falta do Caio Alexandre. Eu tenho a impressão, eu te diria que deu certo ou não deu certo, mas é fácil falar depois que aconteceu. Eu, Clara, muito provavelmente teria começado com o Caio Alexandre, tá? Mas não funciona, enfim, fisicamente o Bahia perde muito no meio campo, assim, é um primeiro tempo, o Rogério Ceni usou a palavra ridículo, né? É um primeiro tempo realmente muito ruim do Bahia, em termos defensivos, desconcentrado. Juba fez uma partida ruim, desconcentrada, sem ritmo. Infelizmente, né, enfim, tem pergunta sobre isso aqui. Ele não jogou na seleção brasileira e volta sem ritmo, achei que voltou desconcentrado, enfim, não foi uma boa partida do Juba, e defensivamente foi uma partida muito ruim no primeiro tempo. O Eric voltando de lesão, agora sendo titular, não foi bem também, não gostei tanto, e o Bahia sofre muito no primeiro tempo. O segundo tempo, mesmo com as mudanças, e tem uma pergunta do Márcio Skywalker, que a força esteja com você, o que achou da mudança de Rogério deixando o Bahia exposto com um zagueiro? Márcio, eu entendo que naquele momento, eu acho que quando ele faz a substituição, tá 3-1, talvez, pro Fortaleza, eu acho que é isso, porque entra... Eu imagino que você tá falando da entrada do Everton Ribeiro aos 60 minutos e a saída do David Duarte, né? Ele tira um zagueiro e coloca mais o Everton Ribeiro, sendo que neste momento a gente tava com... Deixa eu ver... Não, a gente tava com 2-1. Quando essas movimentações... Tava com 2-0, desculpa, a gente tava com 2-0 quando isso acontece. Aí, com essas entradas, o Bahia faz o 2-1 com o William José e depois o Fortaleza faz o 3-1 e no finzinho o 3-2, né? E assim, gente, tava 2-0 pro Fortaleza. Pra perder de 3, vamos, assim, eu já tô perdendo aqui. Se o Rogério Ceni, ele muda, inclusive, ele sai do script que enfim, muita gente tanto pede que ele saia do script, ele saiu do script. E se ele não faz essas mudanças, e aí, repito, o Everton Ribeiro claramente não poderia ter entrado desde o início do segundo tempo, né? Então ele precisa fazer o Everton Ribeiro depois das primeiras mudanças que ele faz, que são a entrada de Acevedo e Thiago no lugar de Eric e Caio Alexandre. O Rogério Ceni faz uma mudança que, beleza, no fim das contas o Bahia perdeu, mas que foi corajosa, que colocou o time lá em cima. Se ele faz uma mudança conservadora, e o Bahia perde, eu tenho certeza que 80% dos comentários seria que ele foi frouxo, que ele não teve coragem, que ele foi covarde, que o time perdendo tem que ir pra cima. Então, eu acho que o Rogério Ceni fez o que deveria ter sido feito. Deixou o Bahia muito exposto para os contra-ataques? Sim, mas foi um Bahia muito melhor no segundo tempo. O Bahia pressionou no segundo tempo, o Bahia teve várias chances e aí, infelizmente, faltou eficácia. Para mim, eu vi, enfim, algumas análises em que de fato entendem que o Bahia mereceu perder. Para mim, o Bahia mereceu empatar, tá? Eu acho que o segundo tempo do Bahia tem muitas chances criadas e aí falta eficácia. Óbvio que tem deficiência em você não ser eficaz, mas pelo que produziu de jogo, para mim, o Bahia deveria ter, no mínimo, empatado. Pra gente ter uma ideia, o Bahia teve 24 finalizações e marcou 2 gols. O Fortaleza teve 11 finalizações e marcou 3 gols. Então, o Fortaleza foi mais eficaz. A gente tem visto, inclusive, nas últimas partidas, nas últimas 4 ou 5 partidas, um Fortaleza muito competitivo. Entre as equipes que estão brigando lá embaixo, talvez o Fortaleza seja que tem o melhor time, o melhor elenco, né, os melhores jogadores. E estava competitivo, foi eficaz, mas o Bahia produziu 24 finalizações, infelizmente marcou apenas 2 gols. E assim, sinceramente, no primeiro tempo, dava pro Bahia ter saído com gols também, porque o Bahia perdeu gols no primeiro tempo, mesmo jogando mal. E aí, vem o grande problema para mim do Bahia, já respondendo mais perguntas, que o Caio Fiscarelli pergunta: o que você acha que falta pro Bahia parar de ser irregular? Falta consistência defensiva. Porque o Bahia sofre gols demais. E eu sei que isso foi tema em diversas análises, mas o Bahia sofre gols demais, assim.
se a gente vai para a tabela do Campeonato Brasileiro, e aí vou abrir aqui, o Bahia tem de gols sofridos, o Bahia na 7ª colocação tem 43 gols sofridos. Se a gente pega todo mundo acima, Fluminense, 38 gols sofridos, Botafogo, 30 gols sofridos, Mirassol, 34, Cruzeiro, 25, Palmeiras, 29, Flamengo, 23. O Bahia sofreu 43 gols. E não marcou 70, como marcou o Flamengo. Marcou 46. Então, assim, é muito gol sofrido, gente. Não dá. Tirando, ó, o Bragantino logo atrás do Bahia sofreu 50. Mas se a gente vai para Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, que são equipes na 9ª e na 11ª colocação, eles sofreram menos gols que o Bahia, sofreram 39 gols. Então, assim, o que falta pro Bahia se tornar mais regular? Neste momento, falta consistência defensiva. E não acho que é um problema de agora. Eu até acho que a qualidade da defesa do Bahia melhorou. Por exemplo, quando o Ramos Mingo chega, a gente fala, nossa, esse cara chegou, tomou conta da defesa do Bahia, a gente se sentiu muito mais seguro do que antes, mas ainda assim, em termos de organização, esse Bahia precisa especialmente melhorar a defesa quando não tem a bola. Porque a gente sabe que o Bahia quer jogar com a bola, a gente sabe que esta é a proposta do Bahia, e eu adoro, tá? Eu prefiro pensar numa equipe que se defende tendo a bola, porque quanto menos o adversário tem a bola, menos chances de criar ele tem, mas o Bahia também precisa saber jogar sem a bola. Precisa saber se defender sem a bola. E o Bahia, na maioria das vezes, até tem um controle maior de jogo, de defesa, quando tem a bola. Assim, o Bahia, eu acho que tem qualidade nesse sentido, mas quando não tem a bola, tem sofrido demais. Então, para mim, em termos de organização, em termos táticos, para mim, é o que falta pro Bahia ser regular, tá? Então, vou nessa linha. O Bahia agora tá na 7ª colocação, eu tô bastante tensa, porque foi uma rodada bem ruim pro Bahia em termos dos outros resultados também. Assim, vai ter uma pré-Libertadores, né? Mas, gente, pré-Libertadores, 2 mata-matas a mais, calendário apertado, assim, ansiedade, tensão no início da temporada. Sinceramente, eu realmente, assim, foi muito frustrante a derrota em casa, porque a gente contava, eu pelo menos imaginava, que o Bahia conseguisse todos os pontos em casa. E que, ok, fora de casa a gente tá vendo, não ia mudar da água pro vinho, mas agora o Bahia, assim, ele é tão ruim fora de casa que ele é obrigado a, de fato, se manter bem em casa. E quando isso não acontece, ele faz o quê? Porque não tem pra onde correr. Então, assim, complicadinho. O Bahia, nos últimos 5 jogos, só tem um triunfo, são 3 derrotas e um empate. É um momento complicado, é um momento que eu já achava que, por exemplo, a gente já tem Pulga de volta, mas não tá no mesmo nível. Caio Alexandre, que aí, repito, já falei um pouco sobre a situação. Everton Ribeiro voltando. Não tem o Sanabria. Então, mas assim, tem jogadores voltando de lesão e seria o momento de crescimento do Bahia, especialmente é jogo contra o Fortaleza, o próximo contra o Vasco, assim, sim ou sim precisa vencer. Então, vamos ver o que acontece em relação a isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar sobre o Bahia, porque eu anotei aqui algumas coisas, falei do primeiro tempo, falei do segundo tempo. Que mais? Lembrei, isso é importante, queria falar. Gente, choveu muito ontem em Salvador e quase 40 mil, quase 40 mil, né? Torcedores na Fonte Nova, assim, parabéns, viu? Pra torcida do Bahia, porque, nossa, eu achei que não fosse dar ninguém. Bom, dar ninguém, achei que fosse dar, sei lá, 25 mil, 30 mil na Fonte Nova. E deu quase 40 mil pessoas. Então, assim, realmente é complicado, viu? E quer dizer, é complicado você ir. E realmente tá de parabéns a torcida do Bahia. Mais perguntas por aqui. Não esquece de deixar o like se você está por aí, porque super me ajuda. O Road.bigdream, que tá sempre por aqui, pergunta qual esporte eu gostaria que a TNT transmitisse. Eu não entendo relativamente nada, mas eu queria muito, tirando o futebol,
que a TNT transmitisse skate. Gente, assim, eu fui recentemente aqui, né, numa das etapas do Mundial e gente, é muito legal. É muito legal. Assim, eu não entendo, obviamente que eu fico lá tentando entender, assim, leio antes, vejo antes, mas é muito legal. Seria bem legal se a TNT transmitisse. 3K underline Silva. Se o Bayern vencer o Arsenal, vai ser campeão invicto? Entrega a taça? 3K, ponto Silva? Não, deixa eu te falar. Na temporada passada, neste mesmo momento, a gente dizia que o Liverpool era super favorito e que Salah não seria, mas que Salah naquele momento era o melhor jogador do mundo. Salah não ficou entre os 5 melhores do mundo e o Liverpool não passou das oitavas de final. Então, assim, não, muita calma nessa hora. O Kompany, treinador do Bayern, falou depois da vitória contra o PSG que os campeonatos, os títulos, são vencidos no caso, na segunda metade da temporada, né? No segundo semestre do calendário europeu. E não no primeiro semestre. E não na fase de liga. Então, não, 3K Silva. De jeito nenhum. Se pega, por exemplo, um próprio PSG, tá? Porque o Bayern não atropelou o PSG numas oitavas de final e perde, pra mim não é surpresa. Se pega um Arsenal que tá fazendo, inclusive a gente tem essa partida nesta rodada agora, né? Maravilhoso, mas assim, é um jogo que qualquer um pode vencer, não me surpreende nenhum dos dois resultados, e isso pode acontecer nas oitavas de final. E se acontecer nas oitavas de final e o Bayern cair, não vai ser surpreendente. Então, muita calma nessa hora mesmo, tá? Muita gente perguntou sobre as diferenças entre cobrir seleção e clube. E eu peguei aqui uma pergunta do Raul de Rei. Ele faltou a palavra, mas eu acho que é quais as diferenças entre cobrir seleção e clube. E teve mais uma pessoa que mandou pergunta sobre isso. E é engraçado porque eu estava procurando aqui para ver se eu achava exatamente essa pergunta. Enfim, achei. Aqui, Lucas, underline 5030. Quais as diferenças de cobrir seleção e clube? Então, só para citar as duas pessoas que eu tinha selecionado aqui. Bom, tem muitas diferenças. Eu vou dar um depoimento muito pessoal, tá? Do que para mim fez muita diferença e talvez do que seja para mim o mais desafiador. Eu gosto muito de controlar tudo o que acontece assim no time, no clube. E você cobrindo diariamente, no meu caso, por exemplo, o PSG, ou até os italianos que eu sigo diariamente, que eu sigo com, né, bastante frequência, eu tenho uma bagagem de memória em que eu tenho a sensação que eu tô controlando tudo ali. Eu sei quais são as possíveis substituições, eu sei quais são os jogadores que tiveram uma lesão lá no início da temporada, eu sei quais são as movimentações, assim, você tem um controle muito maior do seu terreno, digamos assim. E na seleção brasileira, isso, pra mim, que principalmente eu, que não cubro seleção brasileira frequentemente, é muito difícil, porque são jogadores de muitos clubes diferentes. Então, assim, vamos falar do Gabriel Magalhães. Caramba, eu não acompanho o Gabriel Magalhães como eu acompanho o Marquinhos. Então, para mim é um desafio muito grande, porque demanda não só um estudo, porque obviamente você vai estudar para cobertura, mas uma memória e uma bagagem que eu não tenho. E isso você não estuda isso, né? É algo que é de vivência, é de você sentir, é de você acompanhar frequentemente. Então, para mim essa é a maior diferença. Então eu acho que eu tenho a sensação que eu tô sempre um pouco no escuro em relação a isso. Então, para mim, foi o maior desafio, assim, em termos de seleção. Agora, uma outra coisa que é muito diferente de seleção brasileira é que todas as minhas coberturas, e lembre, eu não fui repórter no Brasil, tá, de clube. Eu só virei repórter quando eu virei correspondente. Então, as minhas coberturas são coberturas com imprensa estrangeira. E eu fiz pouquíssimas coberturas, assim, de coletiva, de jogo, de zona mista, com imprensa brasileira. Assim, são pouquíssimas na minha carreira.
Então essa foi uma diferença que para mim é muito legal, porque eu reencontrei muita gente que eu já trabalhei lá atrás no esporte interativo, o pessoal da Casa TV que eu trabalhei quando eu ainda estava no Rio de Janeiro, e alguns grandes amigos, assim. Então, essa parte de encontrar muita gente, de você ter uma cobertura toda em português, para mim foi muito legal. E acho que é enfim, uma coisa muito pessoal, né? Mas que é legal de trazer diferente por aqui. Temos mais perguntas. Daniel PV Diniz, 2010, pergunta se eu acho que tem uma chance mínima da seleção ganhar a Copa. Gente, eu acho que tem sim. Para mim, a seleção brasileira não está entre as favoritas, tá? Eu coloco aqui hoje França, Espanha, e aí na terceira colocação a gente vai aí para um Portugal. Em termos de talento, assim, eu não tenho nenhuma dúvida. E para mim, assim, especialmente Espanha e França, para mim, tão acima, tá? Portugal tem algumas questões para mim em termos táticos, em termos de organização, mas tem muito talento. Agora, não tem a tradição, né? Não tem a experiência de final de Copa do Mundo, de bater, sabe, de bater na trave toda hora. Não é o caso. A França tem tido isso nos últimos anos, né? Campeã, depois bate final. A Espanha já teve a sua final, já começa a criar uma casca maior neste sentido. E eu acho que Portugal ainda não tem isso, tá? Pode ser que ganhe isso e que seja, né, o primeiro, assim, o primeiro momento em que isso apareça, mas ainda não tem. Então, para mim, França e Espanha estão na frente nesse sentido. A seleção brasileira não fez um grande ciclo, mas quando fez um grande ciclo também não ganhou. Porque, para mim, a Copa, o ciclo do Tite, aquele que as eliminatórias são perfeitas, eu não estava confiante de que a seleção ia ganhar, mas eu estava muito confiante que tinha sido um ciclo muito bem preparado. Assim, eu não lembrava de outra seleção brasileira chegando na Copa com um ciclo tão bom, com um ciclo tão regular, com uma seleção, sabe, tão segura, digamos assim, e não deu certo. Então, vai que, gente, quando chega no mata-mata, é loucura. No sentido de que, assim, quase tudo pode acontecer, né? A gente pode ter, sim, um jogo, sei lá, uma semifinal com a França, e é muito, muito bom teste, né? Que a gente vai ter em março contra a França e Croácia. Mas pode ter uma semifinal com uma França, que a França não jogue tão bem, que o Estevão faça uma grandíssima partida, que Vini também faça uma grande partida. A gente tem bons zagueiros e que a seleção passe da França e que chegue numa final e aí é um jogo só e aí, enfim, quem tiver do outro lado também vai ter condição e aí vai ser 50-50. Então, para mim, sim, tem uma chance, sim. Eu não acredito, eu não coloco, sabe? Se eu tiver que fazer uma aposta ali, eu não vou fazer essa. E se você, inclusive, já tem um pitaco, você pode correr lá na KTO, eu indico, é a parceiraça aqui do canal, sempre com responsabilidade. Eu não iria no Brasil, mas que tem uma chance sim. Então, quem sabe? Teve pergunta aqui do Fernando Desgajo, voltando até para falar sobre Bahia, mas é mais seleção, né? Ele ficou pé da vida com o Carleto, que não colocou o Juba. Também fiquei, mas assim, fiquei mesmo, porque eu entendo que a situação de jogo fez o Ancelotti ficar mais condicionado, porque o Militão teve uma lesão, e aí eu tenho a sensação que isso mudou a programação, tá? Eu tenho quase certeza que o Ancelotti ia colocar o Juba para jogar. Só que eu tinha essa certeza com o Ancelotti começando com o Alexandro e aí testando o Juba. Na hora que ele entra com o Caio, aí me irritou, com o Caio Henrique. Por que eu ia falar Caio Alexandre? Com o Caio Henrique. Por que me irrita? Porque ele já conhece o Caio Henrique, ele já viu o Caio Henrique. Se ele vai testar um novo lateral, que não é o Alexandro, que se duvidar vai ser o nosso titular na Copa, por que não começar o jogo com o Juba? Por que começar o jogo com o Caio Henrique? Isso me incomodou. E assim, gente, desculpa. Não, e Juba fez uma partida ruim, tá? Contra o Fortaleza. Mas neste momento, Juba é o melhor lateral esquerdo brasileiro em atividade.
ele tinha que ter sido testado. Beleza, começou com o Caio Henrique, eu tenho que dar um jeito de testar Juba, porque eu vou testar ele em março contra a França? Um jogador que nunca estreou pela seleção. O despertador tocou aqui, porque eu preciso sair de casa. Então, isso me incomodou, assim, loucamente, porque eu acho que o Ancelotti perdeu a oportunidade de testar o melhor lateral esquerdo brasileiro em atividade. Então, tem mais perguntas sobre o Juba, e em especial, se eu acho que o Juba vai ser convocado, quais as chances, né, do Juba para Copa do Mundo, do Matias PA07. Juba vai para a Copa? Matias, eu acho que não. O Ancelotti deu uma belíssima resposta ali, elogiando o Juba, blá, 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 mas para mim, o momento de ter testado ele era esse. Eu, claro, ainda levo o Juba, tá? Bom, ainda levo o Juba. Estou falando de meses, mas eu acho muito difícil, digam aqui para mim nos comentários, Ancelotti levar Juba em março e estrear Juba contra a França. Um jogador que nunca jogou pela seleção brasileira. Dá para fazer, e o Juba estando, né, no mesmo nível que a gente tá vendo nessa temporada, dá. Mas alguém acredita que isso vai acontecer? Eu não acredito. Adoraria, porque para mim o Juba merece. E espero que em março ainda esteja merecendo, né, porque tem muito de momento e falta bastante tempo. Mas eu não acredito. Quero a opinião de vocês. Vocês acreditam que um jogador que nunca jogou pela seleção brasileira, que nunca estreou pela seleção brasileira, em março vai ser convocado para ser testado contra França e Croácia e ir para a Copa do Mundo? Não acredito. Então, quero a opinião de vocês também sobre isso. Gabriela Veloso, Guimarães, indica um vinho mais macio possível de comprar no Brasil? Gabriela, eu gosto muito dos vinhos italianos, e os meus vinhos italianos favoritos, eles são muito encorpados, no Brasil eles são muito mais caros, inclusive, e eles são mais complexos, né? Se é uma coisa mais macia, eu conheço muito mais os vinhos italianos do que os franceses, então não vou indicar um vinho francês aqui, apesar de que eu comecei a descobrir algumas coisas que eu comecei a gostar aqui, em Bordeaux, especialmente. Mas, Gabriela, minha dica para você é ir num Chianti, que é um vinho de boa qualidade italiano, mas ele não é... Primeiro, ele não é tão caro, ele não é tão complexo, ele é mais fácil de ser bebido, mas ainda assim tem muita qualidade. É Chianti, se escreve Chianti, no caso. A pronúncia correta é Chianti, porque é em italiano, o CH em italiano tem som de QU, mas se você não conhecer pronúncia em italiano, é Chianti, Chianti, né? Com I no final, tá? Então, essa é a minha dica. Kelly Cunha me pergunta das cidades da França que eu já conheci, qual você mais gostou? Eu quero conhecer muito mais da França, tá? Eu não fui ainda em Annecy, eu não fui ainda em Estrasburgo. Eu fui na Normandia, eu só fui em Gangon, quando eu fui naquele jogo lá do Brest e PSG, mas que o Brest não jogou em casa. Então, ainda não conheço muito do norte da França, do lado mais pra lá, né? Mas eu achei Lille uma coisa gracinha demais, é perto da Bélgica, tem bastante influência, inclusive, mais flamenga, né, por conta da proximidade, etc. E gostei bastante, tá? Lyon é uma cidade muito interessante também gosto de Lyon. O que mais? Eu conheci Toulouse há muito tempo. Com certeza eu tô esquecendo coisas aqui, tá? Mas Lens é muito pequenininha, assim, não iria assim pra Lens. Dijon, né? Dijon é uma cidade legal. Adorei Bordeaux também, tá? Gostei bastante. Então, fica aí algumas sugestões pra vocês. O Luar do Poeta pergunta se eu continuo ouvindo Taylor Swift. Não só continuo, como tô um pouco viciada, tá? Tá até um pouco preocupante, porque na minha mente, ó, não paro de cantar sobre isso. Samuel, 1890, me pergunta o que eu acho do Estevão, pode ser craque do Chelsea da seleção brasileira. Eu acho que neste momento ele já é o cara da seleção brasileira. No último Melhor Futebol do Mundo, inclusive, a gente teve uma belíssima discussão sobre quem seria o cara desta seleção brasileira. E a Tati defendeu muito bem que esse cara é o Casemiro. E se eu for usar a palavra pilar dessa seleção brasileira, eu digo que é o Casemiro. O pilar dessa seleção brasileira é o Casemiro. Mas pra mim, o cara, a estrela, o protagonista, e aí a gente vai incluir não só o que faz em campo, mas também
o que atrai a visibilidade, você querer vestir camisa, você querer ir pro estádio, você querer assistir, você levantar da cadeira. Tudo isso, pra mim, que é o extracampo, pra mim o Estevão é o cara dessa seleção. E aí, é um cara que a gente fala, talvez seja um pouco precoce. Sim, é um garoto de 18 anos. Eu imaginaria que o cara dessa seleção poderia ser o Vini. Poderia. Eu tenho, não sei, não tenho essa fé tão grande em termos de protagonismo, em números, em eficácia sim, pro Rafinha, mas em termos dessa estrela, eu tenho algumas dúvidas com um Rafinha sobre isso, mas, por exemplo, eu acreditaria muito no Vini ser o cara dessa seleção. E hoje, o Estevão é o cara dessa seleção. Ele é o artilheiro da era Ancelotti, tem 5 gols com a seleção brasileira, assim, em 9 partidas, 10 gols na temporada, ele chama a responsabilidade, assim, nas bolas paradas, né, no pênalti. Então, pra mim, ele é o cara dessa seleção. Talvez ele não seja o cara da Copa. Talvez daqui pra lá o Vini pegue esse protagonismo, que eu acho que ele tem condição de pegar, mas hoje, com o espaço que os outros estão deixando, ele é o cara dessa seleção brasileira e talvez seja a nossa grande esperança para essa Copa do Mundo. Então, vou um pouco por aí. O Mati Matias M pergunta se, na minha opinião, porque a Itália ficou tão carente do meio para frente, e tem outras perguntas sobre a situação da Itália, né? A Itália vai mais uma vez para os playoffs da Copa do Mundo, vai enfrentar primeiro a Irlanda do Norte. Eu quero abrir aqui novamente para poder trazer os dados da Itália. E vai enfrentar a Irlanda do Norte em casa no primeiro jogo e depois quem vence entre País de Gales e Bósnia. Acho que é isso, gente. E eu fiquei na cabeça só o País de Gales, tá? Porque joga, inclusive, esse segundo jogo fora de casa. Eu acho que a favorita, tá? Pra garantir a vaga. As eliminatórias da Itália, por incrível que pareça, ela fica muito marcada pelas derrotas contra a Noruega, né? Foram 2 derrotas pesadas. Um 4-1, que foi a última partida, e a outra derrota logo na estreia dos playoffs, ainda com o Spalletti, que foi 3-0, derrota, né? Tirando essas 2 derrotas contra a Noruega, e que é engraçado porque a imprensa italiana está dizendo que essa Noruega está entre as 5, 6 melhores seleções do mundo. E atenção, pode surpreender, mas é óbvio que eles estão super valorizando a Noruega para não olhar para os seus próprios problemas. E esse é um dos grandes problemas da seleção italiana, mas eu nem vou entrar tanto nessa questão. A Itália, tirando essas 2 derrotas para a Noruega, a Itália venceu todos os outros jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 jogos e 6 vitórias, com exceção dos jogos contra a Noruega. Os 2 jogos. O jogo que abre as eliminatórias é a derrota por 3-0 e o jogo que fecha as eliminatórias é uma derrota por 4-1. Todos os outros jogos são vitórias. Então, por mais que seja uma Itália com problemas, e eu acho que é principalmente, assim, em termos de definição de jogo, né? Falta um cara regular que resolva o problema no ataque. É uma Itália que tem vencido. Assim, então, se a gente considerar... E assim, tá ok sofrer 4 gols de Israel? Não tá. Venceu por 5-4. Mas, no fim das contas, venceu. São 6 jogos, 6 vitórias, com exceção dos 2 da Noruega. Tem muitos problemas? Tem. Dá até pra fazer um vídeo aqui mais perto dos playoffs sobre Itália. Mas, pra mim, vai garantir vaga na Copa. Vai ter drama? Vai ser difícil? Acho que sim, porque até essas 6 vitórias não foram todas tranquilas, não é isso? Mas eu tenho a sensação de que, bom, também se não passar, a gente fecha a seleção italiana. Muitos problemas, mas enfim. Eu ainda acredito, tá? Enfim, espero que tenha entrado um anúncio por aí. Falei um pouquinho de seleção brasileira, de seleção italiana, de Estevão. Falei de Juba, falei de Bahia. Acho que tudo que tá nos destaques aí, da thumb aqui do canal, desse vídeo, eu falei. Se eu não falei, vai ficar para depois, porque eu já estou ligeiramente atrasada para ir pro aeroporto, inclusive. Então, gente, seguinte,
Não sai do vídeo, por favor, sem deixar o like, super me ajuda. Confere se está inscrito no canal para não perder mais vídeos sobre isso. E atenção, opa, tricolor, não sai daí. A gente vai ter claramente tricolor, tô devendo para vocês, eu sei disso. Ou no domingo à noite, depois do jogo com o Vasco, ou na segunda, tá? Depende um pouco da minha agenda e da minha escala. Mas ou no domingo à noite, ou na segunda, a gente vai fazer claramente tricolor. E como eu tô devendo para vocês, essa reta final, início de dezembro, ali a última rodada, mais ou menos, faltam 4 jogos, né? Eu vou estar um pouco mais tranquila antes de final de sair de férias e etc. E vou tentar fazer, por exemplo, tem jogo no dia 3. É o último, faltam 4 jogos? Peraí, mas qual que são? Falta o Vasco, falta Juventude, Sport e Fluminense. Para essa última rodada do Fluminense, eu vou tentar fazer live antes, tá? Mas aí eu aviso com bastante antecedência para todo mundo ficar sabendo. E já tô começando a avisar aqui que tô pretendendo fazer essa live. E mais gente participar aqui para poder compensar que tem umas semaninhas aí que eu não faço claramente tricolor. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau. Bom final de semana para vocês. Espero que esteja todo mundo bem, apesar, em especial, falando de Salvador, para quem tá com essa chuva horrenda aí em pleno feriadão em Salvador.